Pessoal, vamos abrir na câmera para eu ir vendo vocês. Maria Clara Orsi, está me ouvindo bem agora? Conseguiu entrar? Que bom. Bom dia, professor. Bom dia. Você conseguiu entrar na primeira tela, na primeira conexão que eu fiz? Eu? Maria Clara Orsi. Conseguiu? Consegui, professor. Ah, tá. É porque eu não tô conseguindo ligar a câmera. Não, tudo bem, sem problema. É importante você ter conseguido entrar, porque você estava com problema para entrar, né? Ah, não, tava tentando ligar a câmera só, mas eu entrei no primeiro aqui. Tá. Vou colocar a presença aqui para você. Chegou mais alguém que eu não tinha colocado? Ó, vou repetir a chamada aqui, ó. Está com falta. Agora eu vou falar quem está com falta. A Beatriz Teles, se tiver Tô aí. aqui. Tá aí, Beatriz? Ah, Aham. você estava desde o comecinho? Não, entrei agora. Entrou agora? Tá. Uhum. Agora, então, segunda aula já, né? Tá. Ellen, tô-lhe uma, tô-lhe duas. Não tá. Gagliardi não veio também. Gabriel Boava? Não. Gabriela Machado? Gabriela Machado, não? Nossa. Caroline? Vinícius Torralba? E Vitor Oliveira. Os demais estão todos com presença. Oi. Jennifer tá aqui, eu acabei de entrar. Quem? Aí eu respondi a chamada. Jennifer. Jennifer. A Jennifer já tinha colocado presença para você. Jennifer Maria? Aham. Já está com presença, Jennifer. Ah, tá. Muito bem, vamos lá. Vou subir a tela. Qualquer problema, vocês me avisam, tá? Então vamos lá. Ah. Bom, pessoal, os persas. Então, a grande diferença dos persas. Os persas foram grandes conquistadores. Então, diferente dos hebreus, os hebreus, o grande diferencial, vamos dizer assim, dos hebreus é que os hebreus estavam assim mais
estavam conduzidos pela religião, né? Tudo que eles faziam, eles consultavam Deus, tinha uma sequência lógica dos acontecimentos baseados naquilo que Deus determinava. Então, eram os profetas, os juízes, né? Então, tinha toda uma sequência de acontecimentos de acordo com os princípios religiosos. Então, os hebreus ensinaram o mundo a religião, os preceitos éticos, morais, né? Então, princípios de cidadania, princípios de as leis, né? Do cotidiano das pessoas, ética, cidadania, obediência às leis, enfim. Aí vieram os fenícios. Os fenícios não estavam nem aí com a religião. Não que eles não tivessem, mas isso pouco importava na vida deles. Também não importava criar castelos, palácios e tudo mais. Os fenícios importava conquistar terras, também não era muito interessante. Era conquistar riquezas, acumular riquezas. Então, o comércio se desenvolveu. Para isso, eles precisavam fazer um registro, né? A contabilidade. Olha lá a importância dos fenícios. Então, vamos fazer a contabilidade, registrar aquilo que compravam, aquilo que vendiam e criar um sistema de caracteres com 23 ou 24 ou 25, existe uma divergência, e que no final acabou ficando 22, né? 22 caracteres que vão dar origem ao alfabeto utilizado pelos gregos, pelos romanos e que chegam até nós. Tá. Daí vem os persas. Os persas, eles não vão se preocupar muito com a religião, embora lá no finalzinho desse capítulo nós vamos ver que os persas também tinham religião. Mas não era a grande preocupação. Os persas também não estavam tão preocupados assim com o comércio, mas eles tinham o seu comércio. Mas os persas estavam preocupados em formar grande império. Então, 3 grandes conquistadores do Império Persa se destacam: Ciro, Cambises, filho do Ciro, e Dário, ou Dario, né? Não tem acento, Dario. Tinham habilidades bélicas, né? Faziam guerra, utilizavam instrumentos de guerra. Então, esse vai ser o grande legado. E formaram um grande, né? O maior império da antiguidade que se tem notícia até então. Antes deles, ninguém tinha formado um império maior que eles. Só depois dos persas é que nós vamos ter grandes impérios, Império Romano, e outros impérios que vão surgir depois, posteriormente, né? Mas até os persas, só os persas eram que conquistaram o primeiro grande império da antiguidade é dos persas. Vamos lá. O primeiro que a gente vai encontrar aqui. Deixa eu pôr aqui o meu cronômetro. Aqui. Então, nós temos evidências arqueológicas que eles viviam no nordeste da Península Arábica, na costa oriental do Golfo Pérsico, por volta aproximadamente do 4º milênio, 4000 a.C., na porção leste do Crescente Fértil, aonde é hoje o atual Irã, o país do Irã. No século VI a.C., o Ciro organizou o império, rompeu com aliados e estendeu o território até o rio Indo, lá já mais para o norte da Europa. Conquista a Lídia, atual Anatólia, né, ou a Península Anatólica, domina a Baixa Mesopotâmia e toma a Babilônia. Então, já vai estendendo o território. Né? Se a gente olhar no mapa, é como se a gente pegasse o cursor do computador e a gente vai fazendo um quadradinho, né? Vai aumentando o território. O Ciro
tinha uma personalidade forte, era uma pessoa assim austera, só que tinha uma outra característica, ao mesmo tempo ele era carismático, uma pessoa querida pela população, né? Era uma pessoa popular, que tinha uma relativa flexibilidade em relação aos povos dominados. Qual foi a grande importância do Ciro? Ele dominava os povos, só que ele não eliminava todos os direitos que os povos tinham quando eram dominados. Ele mantinha alguns direitos. E dessa forma, os povos que eram dominados acabavam se submetendo, né, aceitando as ordenanças, vamos dizer assim, as exigências do domínio persa, dos persas, né? Sem ter muito conflito. Então, eles acabavam se submetendo, se tornando servos, né? Escravos dos persas, sem fazer muito alarde, né? Sem ter algum tipo de problema mais sério. Tem alguém mexendo na tela, por favor? Tem alguém riscando a tela? Não façam isso, porque senão eu vou banir da sala. Próxima tela. O Ciro deu início à Professor, ampliação. Oi. é eu e meu irmão, é que minha tela tava travando aqui, tava Ah, sozinha. tá. Desculpa. Pois não. Está desculpada dessa vez. Ciro deu início à ampliação do território sob domínio persa. Apesar de grande guerreiro, era muito tolerante com os costumes e as tradições dos povos conquistados. Então, o que isso vai beneficiar o império dos persas? Ele era tolerante, então ele conquistava um povo e ele deixava que esse povo mantivesse a sua religião, deixava que esse povo mantivesse a sua língua, permitia que esse povo mantivesse os seus costumes. Então, ele não impunha o costume, a religião, a língua do Império Persa. Ele permitia que houvesse essa mistura. Isso vai causar um certo problema lá na frente. Porém, no governo do Ciro, isso era considerado um ponto positivo. Por isso que o Ciro era, de certa forma, temido, porém amado. Em filosofia, futuramente, vocês vão estudar, em história também a gente vai estudar, o Maquiavel, Nicolau Maquiavel. E quando vocês estudarem Maquiavel, seja comigo em história, ou seja com a professora de filosofia, vocês vão ver que também existe essa frase, né? É melhor ter um governante temido e amado ou amado e temido? Né? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Daí a gente discute melhor essa frase, tá? Aqui a gente tem uma escultura, né? Do Ciro, na verdade é um alto relevo, do Ciro o Grande, monumento do Parque Olímpico de Sydney, na Austrália. Aqui nós temos o filho do Ciro, o Cambises. Incorporou o Egito e a região do Cirene, atual Líbia, no norte da África. Assim como os hebreus, a gente também tem filmes que mostram o Império Persa, né? O filme 300 e 300 a segunda parte, 300 a terceira parte, né? Tem lá os Xerxes, Artaxerxes, são filmes que retratam bem esses eventos, né? Essas conquistas do território dos territórios dos persas. É interessante assistir também esses filmes, pelo menos do ponto de vista da reconstituição histórica. Né? Nem sempre ele tem 100%, lógico, 100% nunca a gente vai conseguir, mas grande parte de teor histórico, mas a gente tem uma reconstituição, né, de indumentária, né, de vestimentas e ferramentas e tudo mais, material de guerra, que acho que é interessante a gente assistir com esse olhar. Né? As batalhas sangrentas, infelizmente, mas é interessante a gente assistir com um olhar histórico, como eu falei para vocês na aula passada.
Aqui a gente tem o território que o Cambises conquistou, né? E a Rota Real. Essa Rota Real eu vou falar para vocês no próximo slide. Ele vai aqui, ó. Opa, pulei aqui. A Rota Real, deixa eu só pegar o apontador aqui. Aqui, ó. Dessa região aqui de Susa até chegar próximo a Éfeso, aqui na Naxoa. Essa Rota Real é importante, né? É um caminho, né? Uma estrada construída pelos persas, que para a época é uma construção assim fora de qualquer pretensão de governo anterior, né? É extremamente importante, é a mais longa construção de uma estrada feita na antiguidade até então. Então é extremamente interessante essa abordagem dessa construção aqui dessa estrada pelos persas. O próximo slide. No final do século VI, ao início do século V a.C., reprimiu as revoltas dos povos conquistados. Aqui o Dário, né? Eu esqueci de falar. Nós estamos falando agora do Dário. Deixa eu só apagar essa. Aqui. Então, o Dário foi o próximo governante. Tá? Ele vai ser o mais importante dos três. O Ciro, na verdade, teve grande importância porque iniciou o Império. Mas o Dário foi o que mais trouxe conquistas e o que mais deixou legados, que mais deixou heranças culturais importantes. No final do século VI a.C., até o século V, ele reprimiu as revoltas dos povos conquistados, porque os povos conquistados começaram a ter tantas conquistas, tantas liberdades que começaram a se revoltar contra o Império. Então, isso começou a fragmentar o Império. Teve grandes vitórias militares, o Império Persa tornou-se o maior que já existia até então, então se formou o maior império da antiguidade, se tornou um destacado chefe militar e grande administrador, tanto é que ele vai criar um sistema diferente. Ele vai dividir o território em pequenas porções, que eram o que a gente chamaria hoje de províncias, né? De estados. E vai dar o nome desses estados de satrápias, ou satrapias, né? Essas satrapias eram pequenos distritos, pequenas porções de terra, e cada porção de terra tinha um governante que era nomeado pelo Dário Grande. Esses sátrapas, que eram os governantes, eles eram os olhos e os ouvidos do rei. Tudo que acontecia, eles comunicavam ao imperador. E uma outra função dos sátrapas, era fazer a cobrança de impostos. Outra atribuição importante ao governo do Dário foi o estabelecimento da língua única, né? Então, antes todo mundo, cada povo conquistado falava a sua própria língua. Aí chegou o Dário e falou assim: pode parar, né? Que história é essa que cada um fala a língua que quer? É um império. Aqui está todo mundo fazendo parte do Império Persa. Vai ter que falar a língua persa. Então, nós vamos colocar uma língua única, o aramaico. E todo mundo passou a falar o aramaico. Padronizou pesos e medidas, que também era uma coisa que dava muita confusão. Cada povo tinha o seu sistema de medida, seu sistema de peso. Ele padronizou isso. Todo mundo vai ter que usar o mesmo sistema de pesos e medidas. Criou um governo flexível e tolerante, assim como o seu antecessor, né? O antecessor do antecessor, o Ciro, com povos dominados. Só que, para isso, ele fez o contrário do outro lá. O Ciro deixava que todo mundo chegasse, era conquistado e mantinha a sua cultura. Em troca de se
submeter ao governo ao governo persa. Aqui o Dário vai fazer um pouquinho diferente. Se mantém a sua cultura, vai ter que falar o aramaico, vai ter que usar os pesos e medidas do governo persa, vai manter um pouco da sua cultura, só que vai ter que cobrar, vai ter que pagar impostos e impostos altos, né, para que você mantenha essa sua liberdade. Aqui a gente vai encontrar um leão no painel de tijolos da via processional entre o templo de Marduk para a porta de Istar e o templo Akitu, na Babilônia. Vidrado em terracota no reinado de Nabucodonosor II, entre 605 e 562 a.C. Esse portal está no Museu do Louvre, na França. Eu critico bastante essa questão de artefatos estarem fora dos seus territórios de origem. Mas, nesse caso aqui, foi benéfico esse portal não estar lá no país de origem, né? Próximo da Turquia, próximo do Irã. Por quê? Porque, recentemente, o exército do ISIS, né? dos revolucionários lá, árabes revolucionários, eles destruíram grande parte de artefatos da antiguidade como forma de repressão aos governos da Turquia e do Irã. Tá? Então, se tivessem lá, eles seriam destruídos, como destruíram vários territórios, vários sítios arqueológicos da região. As realizações de Dário. A Estrada Real, aquela que eu mostrei para vocês no mapa, que ia de Sardes, na atual Turquia, até Susa, no Irã, facilitava a cobrança de impostos e o controle das satrápias, dinamizou o deslocamento das tropas persas, então eles utilizavam tanto para controlar o território, para cobrar impostos e para deslocar as tropas persas. Intolerância contra os gregos, os persas e os gregos tinham uma rusga, tinham um conflito, eles não se davam, né? Principalmente os dominados. Os dominados, os gregos, quando eles eram dominados, eles eram obrigados a servir o exército e, além de servir o exército persa, ainda tinha que pagar pesados impostos maiores do que os outros. Isso gerava uma revolta. A consequência, revoltas e guerras, entre elas as famosas guerras médicas. Tá? Por que guerras médicas? Porque os persas eram conhecidos como medos. Então, medos, guerras médicas. Ou greco-pérsicos. Tá? Guerras medo-pérsicas. Essas guerras médicas ou guerras grego-pérsicas, elas vão contribuir para a falência do Império Persa. Houve tantas guerras, tantos conflitos, tantas mortes, tantos prejuízos econômicos, que o Império Persa, tão grande, foi se fragmentando, até que virou em nada. Né? E foram conquistados pelos macedônios, liderados por Alexandre o Grande, que é um outro grande conquistador que a gente vai estudar ainda nos próximos capítulos, que vai tomar conta de toda essa região. É um próximo, né, que vai suceder essa linha aí que a gente está trabalhando. Aqui a gente tem uma outra ruína, né, um outro sítio arqueológico, Persépolis. Parte de Persépolis foi destruída pelo exército do ISIS. As cidades persas habitavam o imaginário de todas as pessoas interessadas por história. Conhecem-se apenas as ruínas que foram as cidades dos reis persas com seus exércitos e soldados. O que restou a uma dimensão de provável grandiosidade da vida urbana. Na figura A, ruínas de Persépolis, classificada pela Unesco como Patrimônio Mundial no Irã. E na figura B, escultura em relevo de tijolos vidrados, encontrado nas ruínas do Palácio de Persépolis. Um detalhe, dupla de soldados e guerreiros persas. Heranças culturais. O que ficou para nós como herança cultural? A assimilação dos costumes dos povos conquistados,
com algumas alterações e adaptações. A arquitetura. Ruínas comprovam que palácios receberam mais atenção do que templos religiosos. Como eu falei para vocês, eles não tinham muito interesse na religião. A religião ficava em segundo, terceiro plano, né? Um legado interessante é que eles tinham uma ideia já do juízo final. Eles tinham um rascunho, vamos dizer assim, do que seria o juízo final. E um dualismo religioso. Eles acreditavam em duas possibilidades. Um dualismo, né? Entre o bem e o mal. Assim como o cristianismo, né? Uma visão do céu e uma visão do inferno. E aí a gente tem o zoroastrismo, do Zoroastro, ou Zaratustra, que é essa figura que eu coloquei aqui para vocês no canto esquerdo da tela. Essa imagem seria o Zoroastro, né? Fundador do fundamentalismo religioso do Zoroastro, baseado no livro sagrado Avesta. E ele vai criar duas correntes importantes. Uma delas é a Aura Mazda, onde ele chama de luz como pureza do fogo, criador do céu e da terra, do homem e de tudo que há de bom. Então seria as energias positivas, né? As forças do bem. E o Ahriman, que seria o deus do mal, que tinha como auxiliares vários demônios. Então, se a gente pegar as ideias do cristianismo, que ainda não havia surgido, porque Cristo nem havia nascido ainda, a gente tinha as ideias dos profetas do Antigo Testamento, mas a gente não tinha ainda a presença de Cristo na Terra. Então, as ideias do cristianismo ainda não tinham surgido. Mas o Zaratustra já tinha essas ideias e já tinha escrito isso também no seu livro Avesta. Tá? Antes da gente falar sobre o Você Faz História, tudo bem até aí, gente? Deu para entender? Sim, professor. Certo? Sim. Tá. Então, para a gente finalizar esse assunto, o Você Faz História. Bem, agora a gente vai fechar esse bloco de conteúdo, fechar a apostila volume 1, e aí a gente fecha todos esses povos que a gente estudou, desde a Mesopotâmia até agora os persas. Então, o que a gente vai fazer? Um apanhado. Eu vou ler para vocês esse texto do Você Faz História. A característica geral dessas civilizações, tão díspares, quer dizer, tão diferentes, caso se atente para suas especificidades e singularidades, parece ser somente sua localização no tempo e no espaço. De que forma generalizar aspectos culturais tão particulares como a arquitetura, a religião, a administração, política? Qual é a relação entre uma pirâmide, um zigurate e uma sinagoga, se não o fato de servirem como templos religiosos? Cadê a generalidade entre as cidades-estados mesopotâmicas, a unidade política egípcia e a centralização persa apoiada nos satrápias? O que se pretende evidenciar com esses exemplos é a importância de se evitar generalizações históricas simplistas. A história é uma trama, um emaranhado de pequenas histórias que em algum momento têm relação e constituem um processo mais amplo e muito mais longo. Considerando que as relações históricas, por mais distantes e diferentes que possam parecer, acabam compondo uma estrutura de elementos que se cruzam e se interligam como se formasse uma rede. Propõe-se um desafio: entrelaçar os diversos elementos históricos apresentados configurando a trama da história. Explicando melhor, você deve relacionar as informações das civilizações que habitaram o crescente fértil, estabelecendo entre elas algum nexo
a qual deve ser devidamente explicado. Lembre-se de que a história não está pronta, não é um conhecimento estático e fechado em si mesmo, sendo possível revê-la sempre que novas evidências surgirem ou novas interpretações forem feitas. Então, o que é para ser feito nesse exercício do Você Faz História? Vocês vão fazer um pequeno resumo, onde vocês vão colocar características que sejam comuns e características que sejam diferentes dos povos que viveram na Mesopotâmia, no Egito, hebreus, fenícios e persas. 5 povos, tá? Os mesopotâmicos, a gente tem vários povos mesopotâmicos lá, mas a gente vai fazer um apanhado. Os egípcios, os hebreus, os fenícios e os persas. Eu vou fazer a reconexão agora, porque vai dar o tempo aqui, e eu vou dar uns 5, 7 minutos, mais ou menos, para vocês tomarem uma água, ir ao banheiro, levantar um pouquinho, esticar as perninhas, os bracinhos, e aí eu volto, vou marcar 7 minutos. Eu volto em 7 minutos para mostrar para vocês 2 mapas mentais, para vocês entenderem como é que faz um processo de mapa mental, com o resumo da aula, e para explicar algumas coisas sobre os exercícios e encerrar a aula de hoje, tá bom? Tá bom, professor. Certo, pessoal? Certo. Então, Tudo bem. daqui a pouquinho, daqui 7 minutos, agora são 8h41, vamos marcar 8h50, nós estamos de volta, tá? Tá bom, professor. Até já.